salve nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Seja bem-vindo, galera! Chegamos mais um vídeo aí do canal Vieira Fla. Quero passar para vocês aí tudo sobre o jogo entre Flamengo e Ceará. Ceará em Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo precisando da vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu quero trazer para vocês também a respeito de contratações, a respeito também de saída do time do Flamengo. Eu quero trazer para vocês também a atualização aí do Campeonato Brasileiro. Falar também aí dos próximos jogos do Flamengo, do Cruzeiro. Tá muito legal aí. Vamos começar falando aí, galera. Flamengo que entra em campo daqui a pouco às 6h30 da tarde, horário de Brasília, contra o Ceará fora de casa. Ceará que venceu o Cruzeiro fora de casa. Ceará é um time complicado para o Flamengo, então o Flamengo tem que ficar ligado 100% para não tropeçar aí, né, contra o Ceará. Cruzeiro também que tem um jogo difícil contra o Botafogo também fora de casa. Provavelmente o Botafogo vai vencer o Cruzeiro dentro de casa. Eu acredito nesse resultado, galera. O Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, seguido do Cruzeiro, que vem em segundo lugar com 34 pontos, galera. É isso aí, um jogo complicado aí contra o Ceará, mas também o Cruzeiro também tem um jogo complicado aí contra o Botafogo, galera. Flamengo que apresentou ontem o Carrascal, uma negociação muito complicada, 50 dias aí de negociação para conseguir fechar com os russos a contratação do Carrascal. Depois de o Carrascal ter chegado no Rio de Janeiro, ainda houve outro problema. O Flamengo não apresentava o jogador oficialmente, os torcedores, todo mundo perguntando, será que vai dar ruim? Será que o Carrascal vai ser devolvido? Então ontem a novela acabou, Carrascal foi apresentado ao Flamengo. Eu que trouxe uma informação, né? Futebol é muito dinâmico. Eu tinha acabado de trazer uma informação que tinha um problema de documentação entre o Atlético Mineiro e o Dínamo, né? Porque o Flamengo fez uma negociação envolvendo 3 clubes, que era o Flamengo, Atlético Mineiro e o Dínamo, e tinha ainda a informação que o Flamengo tinha uma pendência de documentação entre o Atlético Mineiro e o Dínamo, e logo após eu trazer a informação, como o futebol é dinâmico, e o Flamengo acertou aí os detalhes e apresentou oficialmente o Carrascal. O futebol é assim, a notícia vai passando, mas é muito dinâmico e rapidamente pode mudar tudo. Galera, Flamengo vem com problemas aí para esse jogo contra o Ceará. Flamengo tem 7 desfalques para esse jogo. Vou estar passando para vocês aqui, ó. O Pedro e o Wallace, eles estão fora porque estão suspensos, tomaram o 3º cartão. Agora, por lesões, tem o Eric Pulgar, Danilo, Dela Cruz, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo e o goleiro Matheus Cunha, galera. Então isso aí são os 7 desfalques do Flamengo. Mas a novidade, tem uma notícia boa, é o Samulino de titular para esse jogo aí contra o Ceará. Samulino que jogou muito bem no primeiro jogo aí contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então a informação que nós temos que o Samulino, o jogador mais caro da história do Flamengo, vem de titular contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Galera, eu vou estar falando para vocês a provável escalação do nosso Mengão. Lembrando que não é a escalação oficial do Felipe Luiz. A escalação oficial do Felipe Luiz só sai após 1 hora antes do jogo. Vou estar falando para vocês aqui a provável escalação do nosso Mengão. Galera, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro. Eu aposto aí na entrada do Alexandro. O Ayrton Lucas, para mim, o meu modo de ver, não foi bem contra o Atlético Mineiro. Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samulino, Samuel Lina aí de novidade, joga muita bola. Bruno Henrique ou Plata. No caso ali, Bruno Henrique ou Plata, para mim dá o mesmo, os dois não vêm atravessando um bom momento, então botando um ou outro, para mim, dá a mesma coisa, galera. Vamos estar falando, galera, agora, no caso aí da tabela do Brasileirão atualizada, galera, é isso aí. E a tabela está assim: Flamengo vem em primeiro lugar com 36 pontos, em segundo vem o Cruzeiro com 34, em terceiro o Palmeiras com 32, em quarto o Bahia com 29, em quinto o Mirassol com 28, em sexto o Bragantino com 27, em sétimo o Botafogo com 26,
Em oitavo, o Fluminense com 23. Em nono, São Paulo com 22. Em décimo, o Ceará com 21. Em 11º, o Internacional também com 21. Em 12º, o Corinthians também com 21. Em 13º, o Atlético Mineiro com 20. Em 14º, o Grêmio também com 20. Em 15º, o Vitória com 17. Em 16º, aí, próximo da zona de rebaixamento, Vasco da Gama com 15 pontos. Vasco da Gama sempre brigando para não cair. E na zona de rebaixamento tem o Santos com 15 pontos. Em 18º, aí, o Fortaleza com 14. Em 19º, o Juventude com 11. E em último lugar, 20º, aí, o Sport com 6 pontos. Galera, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos aí do que o Cruzeiro, né? Caso o Flamengo vença esse jogo, o Flamengo pode abrir uma gordurinha de 5 pontos em cima do Cruzeiro, galera. Vamos agora ver, galera, como é que tá aí os próximos jogos aí do Flamengo, galera. Vamos ver como tá. Todo mundo quer saber, mas quais os próximos jogos do Flamengo, quais os próximos jogos do Cruzeiro? É muito importante a nação rubro-negra tá aí por dentro. Galera, o Flamengo enfrenta hoje o Ceará, né, às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Lembrando que esse jogo vai ser ao vivo, transmitido para TV aberta aí na Record, tá? Vai estar passando ao vivo. Então aí depois o Flamengo pega pela Copa do Brasil o segundo jogo contra o Atlético Mineiro. Cai na quarta-feira, dia 6, às 19 horas, tá? O Flamengo precisando da vitória, porque o Flamengo perdeu o primeiro jogo em casa, né, pelo Atlético Mineiro. E depois aí o Flamengo pega, voltando para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo pega o Mirassol em casa, cai no sábado, dia 9, às 18h30. E depois vem um jogo aí da Libertadores, primeiro jogo da Libertadores contra o Internacional, que cai na quarta-feira, dia 13, às 9h30 da noite aí, horário de Brasília, galera. Esses são os jogos aí do Flamengo, lembrando, brasileiro contra o Ceará hoje, Copa do Brasil, Atlético Mineiro, que cai na quarta-feira, e Mirassol voltando pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo joga em casa, cai no sábado, e a Libertadores, que cai na quarta-feira, dia 3, às 9h30, horário de Brasília, Flamengo Internacional, primeiro jogo aí da Libertadores. Galera, agora vamos falar os jogos do Cruzeiro, galera. É isso aí, ó. Cruzeiro que pega hoje o Botafogo fora de casa, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Depois o Cruzeiro vai para a Copa do Brasil, galera. Primeiro jogo aí contra o CRB, jogando fora de casa o Cruzeiro, né? No caso aí, depois o Cruzeiro pega o Santos no Campeonato Brasileiro, cai no domingo, dia 10, às 6h30. E depois, também pelo Campeonato Brasileiro, pega o Mirassol fora de casa, galera, no dia 18, às 20 horas, horário de Brasília. Esses são os jogos aí do primeiro e do segundo lugar, né? Que é o mais importante, que é o Flamengo. O Palmeiras vem em terceiro lugar, mas quem está em segundo aí é o Cruzeiro. Então eu quis deixar vocês cientes aí dos jogos, os próximos jogos do Flamengo e os próximos jogos aí do Cruzeiro, galera. Vamos falar agora, Flamengo que segue aí tentando a contratação de um atacante, Flamengo tentando ainda, muito forte no mercado, porque quer o atacante, Flamengo muito próximo de fechar com um atacante argentino, Beltrán, né? Lembrando que o Flamengo já acertou, no caso com o clube, falta ainda convencer praticamente o Beltrán. Beltrán que ainda está, não deu a resposta, pediu um tempo para pensar, mas já está mudando de ideia e o Flamengo está bem próximo aí de acertar a contratação do argentino Beltrán, galera. E após aí as negociações, Flamengo acabando as contratações, né, finalizando no caso as contratações, o Flamengo vai começar a fazer uma espécie de uma limpa, dar uma enxugada no elenco do Flamengo. Aqueles jogadores que quase não têm oportunidade e que são jogadores com salário alto, né? Como, por exemplo, aí o Michael e o Cebolinha. No caso aí, o Michael, né, ele que recebeu uma proposta aí do mundo árabe, ele não aceitou a proposta, Michael não aceitou, o Flamengo toparia vender, mas o jogador não aceitou essa proposta, mas é um jogador que ganha mais de R$1 milhão, se eu não me engano, R$1.300.000, R$1.400.000, então é muita grana para o jogador que não está sendo aproveitado pelo Flamengo. Ainda mais agora com essas contratações que o Flamengo fez, dificilmente também o Michael vai ter oportunidade no Flamengo, porque o Samulini joga na ponta esquerda ali, né? Então aí tem Samulino, aí tem o Cebolinha, aí tem Michael, o jogador, tem o Bruno Henrique também. Eu acredito que o Samulino vai ser titular, hoje ele vem de titular,
é um jogador que foi comprado pelo Flamengo como a contratação mais cara da história, chega para ser titular no Flamengo, não é porque ele foi a contratação mais cara da história, é porque joga muita bola. Vocês viram um pouquinho do futebol dele que ele apresentou contra o Atlético Mineiro. Ele começou um pouco nervoso, mas depois foi se soltando e mostrou porque é o jogador mais caro da história do Flamengo, né? E também tem o Cebolinha. Cebolinha também, que não vem jogando nada, joga aquele futebolzinho arroz com feijão, costumo dizer isso. Então, Cebolinha ganha praticamente R$1 milhão pelo Flamengo. Já teve várias oportunidades do Flamengo. Para mim, o Cebolinha só jogou bola no Grêmio. De lá para cá, até hoje, ele não mostrou. Aqui veio no Flamengo, não consegue desempenhar um bom futebol. Então, Cebolinha também entra nessa lista aí de saídas do Flamengo, que vai também diminuir a folha salarial bastante, porque praticamente aí 2,5 milhões que o Flamengo vai economizar na folha salarial, até porque tem jogadores para substituir o jogador. Então, o Flamengo vai fazer aí uma espécie de uma enxugada no elenco do Flamengo. Também tem a situação do Juninho também, que eu não sei se vai firmar. Flamengo contratando o Beltrán, fechando com o Beltrán, provavelmente vai negociar também o Juninho. Então aí, muito importante, o Flamengo tá dando essa geral ali no time do Flamengo. Os jogadores que estão sendo aproveitados realmente tem que sair, até porque são jogadores de salário alto. E lembrando que o Cruzeiro tem interesse no Cebolinha. O Cruzeiro tem interesse no Cebolinha, apesar de que o Cebolinha, indo para o Cruzeiro, não vai poder atuar no Campeonato Brasileiro, porque já estourou o limite de jogos. Então, assim, para ele ir pode até ir para o Grêmio, mas Campeonato Brasileiro só ano que vem. Então, também a informação que nós temos é que, mesmo assim, o Grêmio tem interesse no Cebolinha, e se vir para negociar, o Flamengo não vai dificultar a saída desses dois jogadores, galera. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.